A primeira vez que Daniel viu Helena, ele teve certeza de que aquela mulher mudaria completamente a vida dele. Não porque ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto, mas porque ela era diferente de todas as outras. Naquele dia, Daniel estava descarregando caixas no pequeno mercado onde trabalhava como repositor. Suado, cansado e preocupado com as contas atrasadas, ele mal levantava a cabeça para falar com os clientes. Até que ouviu uma voz suave perguntando: "Moço, você sabe onde fica o café?" Ele levantou os olhos e por alguns segundos simplesmente travou. Helena era o tipo de mulher que fazia qualquer ambiente ficar em silêncio. Alta, elegante, cabelos escuros perfeitamente alinhados, um olhar calmo, um sorriso leve e uma presença que chamava a atenção, sem ela precisar fazer esforço nenhum. Daniel apontou o corredor do café quase sem conseguir responder. Ela agradeceu sorrindo e foi embora. Mas o que mais marcou Daniel naquele dia foi o que aconteceu depois. Assim que Helena passou pelos caixas, 2 homens começaram a comentar alto sobre ela. Mulher dessa aí nunca olharia para um cara pobre. Uma dessas só fica com um empresário rico. Daniel ficou quieto, porque no fundo, ele também acreditava naquilo. Naquele tempo, Helena trabalhava numa clínica odontológica da cidade, e praticamente todos os homens do lugar tentavam alguma coisa com ela. Clientes deixavam bilhetes, homens ofereciam carona, colegas inventavam desculpas para conversar, e até homens casados davam em cima dela sem vergonha nenhuma. Mas Helena nunca alimentava nada, nunca dava liberdade, nunca faltava com respeito. Ela sorria por educação. E só, com o tempo, Daniel começou a encontrar Helena mais vezes no mercado. Sempre educada, sempre simples, sempre gentil com todo mundo. Até que numa tarde chuvosa, Daniel viu Helena tentando empurrar o carro dela, que havia parado no meio da rua. Sem pensar 2 vezes, ele correu para ajudar. Os 2 empurraram o carro até um posto próximo completamente molhados pela chuva. Helena começou a rir da situação. E foi naquele momento que Daniel percebeu que a mulher mais bonita que já tinha visto também era a mais simples. Eles conversaram por quase 2 horas naquele posto. Daniel contou que sonhava em abrir o próprio negócio algum dia. Helena contou que havia perdido o pai cedo e ajudava a mãe desde adolescente. E quanto mais conversavam, mais Daniel esquecia da aparência dela, porque a beleza de Helena estava muito além do rosto. Nos dias seguintes, eles começaram a se falar com frequência. Mensagens simples, conversas sinceras, nada forçado, até que Daniel criou coragem para chamá-la para jantar. Ele passou 3 dias preocupado porque não tinha dinheiro para levá-la a um restaurante bonito. No final, escolheu uma pequena lanchonete simples da cidade e passou vergonha antes mesmo do encontro começar. Porque quando Helena chegou, vários homens no local começaram a olhar para ela. Alguns até cochichavam. Daniel ficou desconfortável. Sentia que não pertencia ao lado dela. Mas então Helena segurou a mão dele por cima da mesa. Olhou diretamente nos olhos dele e me disse: "Você sabe qual a diferença entre você e os outros?" Daniel ficou sem reação. "Você me olha como pessoa, não como troféu." Aquelas palavras ficaram gravadas para sempre na mente dele. Naquela noite, Daniel voltou para casa sorrindo sozinho. Pela primeira vez em muitos anos, sentia esperança. Os meses passaram e o relacionamento deles começou a ficar sério. Mas junto com o amor, vieram também os problemas, porque as pessoas simplesmente não aceitavam ver Helena com um homem simples. Os comentários começaram devagar. "Ela merece coisa melhor. Isso não vai durar. Uma mulher dessas jamais vai ficar com pobre por muito tempo." Até os amigos de Daniel tentavam colocar insegurança na cabeça dele. "Cara, abre o olho. Mulher bonita assim sempre trai. Você nunca vai conseguir segurar ela." Aquilo começou a destruir Daniel por dentro. Porque toda vez que saíam juntos, os homens encaravam Helena. Alguns tinham coragem de mexer com ela na frente dele. E Daniel se sentia pequeno, insuficiente, fraco. Mas Helena percebia tudo. E nunca deixava aquilo crescer. Sempre fazia questão de demonstrar respeito por ele. Se algum homem tentava intimidade, ela cortava imediatamente. Se alguém fazia brincadeira inadequada, ela se afastava. Ela nunca alimentava olhares, nunca dava espaço, nunca fazia Daniel se sentir desrespeitado. E isso começou a mudar completamente a forma como ele enxergava o amor. Porque Daniel descobriu uma coisa rara. Existem mulheres bonitas, existem mulheres desejadas, mas mulheres leais são poucas. E Helena era uma delas. Foi então que, numa noite simples dentro do carro velho dele, Daniel tomou coragem.
Com as mãos tremendo, ele entregou uma pequena aliança barata para Helena. Nem joia era, mas era tudo que ele podia comprar. Daniel estava nervoso. Eu sei que ainda não tenho muito para oferecer. Helena começou a chorar antes mesmo dele terminar. Mas eu prometo que vou passar a vida inteira tentando te fazer feliz. Ela abraçou Daniel tão forte que ele quase não conseguiu respirar. E naquele instante, sem luxo, sem riqueza e sem plateia, nascia um casamento que seria colocado à prova muitas vezes. E eles ainda não faziam ideia do quanto o mundo tentaria destruir o amor deles. O casamento de Daniel e Helena começou simples, muito simples. A cerimônia aconteceu numa igreja pequena do bairro. Sem decoração, cara. Sem convidados importantes. Sem luxo. Mas havia uma coisa naquele casamento que muita gente rica nunca experimentou. Verdade. Helena entrou na igreja usando um vestido simples alugado. Mesmo assim, quando ela apareceu no corredor principal, todos ficaram em silêncio. Ela parecia uma princesa. Daniel começou a chorar no altar antes mesmo dela chegar perto. E Helena sorriu daquele jeito tranquilo, que sempre desmontava ele por dentro. Na saída da igreja, alguns conhecidos cochichavam. Ela podia ter escolhido alguém muito melhor. Não entendo o que viu nele, mas Helena nunca se importava, porque quanto mais conhecia Daniel, mais tinha certeza da escolha que havia feito. Nos primeiros meses, eles viveram numa pequena casa alugada com móveis usados. O sofá era velho, a geladeira fazia barulho, e muitas vezes o dinheiro mal dava para fechar o mês. Mas mesmo assim, eram felizes. Helena acordava cedo para trabalhar. Daniel saía antes do sol nascer. E à noite, os dois jantavam juntos falando sobre os sonhos que ainda queriam realizar. Só que a beleza de Helena continuava chamando a atenção por onde passava. E os problemas começaram a ficar mais pesados. Na clínica onde trabalhava, um médico novo começou a demonstrar interesse nela. O nome dele era Ricardo. Rico. Bonito. Dono de carros caros e acostumado a conseguir tudo o que queria. No começo, Helena ignorou, mas Ricardo insistia. Mandava flores, tentava puxar assunto, inventava reuniões desnecessárias. Até que um dia ele resolveu ultrapassar todos os limites. Depois do expediente, Helena estava organizando alguns documentos quando Ricardo apareceu sozinho na sala. Ele fechou a porta devagar e sorriu. Você sabe que merece uma vida muito melhor do que essa, não sabe? Helena continuou organizando os papéis sem olhar para ele. Não entendi. Ricardo se aproximou. Você é linda demais para viver passando dificuldade com aquele cara. Helena finalmente levantou os olhos e a expressão dela mudou completamente. Fria, séria, firme. Nunca mais fale do meu marido dessa forma. Ricardo deu uma risada debochada. Você realmente acha que ele consegue te fazer feliz? Helena respondeu sem hesitar. Meu marido me respeita, e isso vale mais do que qualquer dinheiro que você tenha. Ricardo tentou tocar no braço dela. Helena se afastou imediatamente. Pegou a bolsa, abriu a porta, e antes de sair disse algo que Ricardo jamais esqueceu. Homem rico impressiona mulher vazia. Mulher de verdade valoriza caráter. Naquela noite, Helena contou tudo para Daniel, sem esconder absolutamente nada. E aquilo destruiu Daniel por dentro, não porque desconfiava dela, mas porque começou a sentir medo. Medo de um dia não ser suficiente. Medo de perder a mulher que amava. E esse medo começou a mudar o comportamento dele. Daniel ficou mais inseguro, mais calado, mais ciumento. Começou a reparar em cada olhar dos homens, em cada mensagem que Helena recebia, em cada atraso do trabalho, e Helena percebia aquilo crescendo dentro dele. Até que numa noite, depois de um jantar silencioso, ela segurou o rosto dele com carinho e perguntou: Você confia em mim? Daniel abaixou os olhos e respondeu baixinho: Eu confio. Eu só não confio no mundo. Helena sorriu triste, porque entendia exatamente o que ele sentia. Ela sabia que sua aparência chamava a atenção. Sabia que muitos homens tentariam destruir o casamento deles. Mas também sabia de uma coisa. Fidelidade não nasce da falta de oportunidade. Nasce do caráter. E o caráter dela jamais permitiria destruir o homem que amava. Mas os problemas estavam apenas começando. Porque alguém muito próximo do casal começaria a criar uma situação capaz de abalar tudo. Depois daquela conversa sobre Ricardo, Daniel nunca mais foi o mesmo. Ele tentava agir normalmente, tentava sorrir, tentava fingir que estava tudo bem. Mas por dentro, alguma coisa havia começado a quebrar. Toda vez que Helena saía para trabalhar,
Daniel imaginava situações horríveis. Pensava nela sendo cercada por homens melhores, mais ricos, mais bonitos, mais inteligentes. E quanto mais se comparava, menor se sentia. Helena percebia. Percebia no silêncio dele, na forma como ele evitava olhar nos próprios olhos no espelho, na insegurança escondida atrás das perguntas simples. O que horas você sai hoje? Quem vai estar lá? Você demora muito para responder mensagem. Ela entendia que aquilo vinha do medo, não da maldade, mas ainda assim doía, porque Helena passava todos os dias tentando mostrar que Daniel era o único homem que existia para ela. Mesmo assim, parecia nunca ser suficiente. Foi então que algo pior aconteceu. Daniel tinha um amigo antigo chamado Marcelo. Os dois cresceram juntos. Marcelo frequentava a casa deles, jantava com o casal, conversava com Helena normalmente. Mas Daniel não sabia de uma coisa. Marcelo invejava profundamente o casamento deles, porque enquanto Daniel tinha uma mulher leal ao lado, Marcelo vivia relacionamentos vazios, traições e solidão. E aquela felicidade simples do casal começou a incomodar ele. Numa noite, Marcelo chamou Daniel para beber depois do trabalho. Os dois estavam sentados num bar simples quando Marcelo decidiu plantar o veneno. Cara, posso te falar uma coisa sem você ficar bravo? Daniel franziu a testa. Fala! Marcelo tomou um gole da cerveja. Achou estranho demais essa história da Helena naquele trabalho. Daniel sentiu o peito apertar imediatamente. Como assim? Marcelo fingiu hesitação. Nada, deixa pra lá. Fala logo. Marcelo olhou em volta e baixou a voz. Eu vi ela entrando num carro esses dias depois do expediente. Daniel congelou. Que carro? Carrão preto. Importado. Daniel sentiu o sangue sumir do rosto. Marcelo continuou. E ela estava sorrindo. Aquilo foi suficiente. Naquela noite, Daniel quase não dormiu. A mente dele criou 1000 histórias diferentes. E o pior erro de um homem inseguro é acreditar mais nos próprios medos do que na mulher que ama. No dia seguinte, Helena chegou em casa cansada do trabalho e percebeu Daniel estranho. Frio. Distante. Até que ele perguntou. Você saiu com alguém depois do trabalho? Helena ficou confusa. O quê? Só responde. Ela respirou fundo. Não. Daniel levantou a voz pela primeira vez no casamento. Então por que mentiu pra mim? Helena ficou em choque. Porque Daniel nunca havia gritado com ela. Nunca. Daniel, do que você tá falando? Ele começou a falar sobre o carro, sobre o homem rico, sobre as suspeitas. E enquanto falava, Helena apenas observava em silêncio, até que lágrimas começaram a escorrer lentamente pelo rosto dela. Não lágrimas de culpa, mas de decepção. Quando Daniel terminou, Helena fez apenas uma pergunta. Você realmente acredita que eu faria isso com você? O silêncio tomou conta da casa. Daniel não conseguiu responder. Porque no fundo, ele não acreditava. Mas a insegurança estava gritando mais alto que o amor. Helena pegou o celular, abriu as mensagens, chamou um aplicativo de transporte e mostrou o histórico. O carro preto era apenas um motorista de aplicativo que ela havia chamado porque estava chovendo. Daniel sentiu o chão desaparecer, mas o pior ainda estava por vir, porque Helena olhou diretamente nos olhos dele e disse algo que destruiu Daniel por dentro. Eu passo todos os dias escolhendo você. E mesmo assim você acha que eu sou igual às outras. Aquilo atingiu Daniel como uma facada, porque pela primeira vez ele percebeu que estava machucando justamente a mulher que mais o amava. Helena foi para o quarto, e naquela noite, dormiram separados pela primeira vez desde o casamento. Daniel ficou sozinho na sala escura, pensando em tudo, pensando em como havia permitido que o medo destruísse a paz da própria casa. E pela primeira vez, ele começou a entender uma verdade dolorosa. Às vezes a pessoa não perde o amor da vida por traição, perde por insegurança. Mas enquanto Daniel tentava consertar aquilo, a vida ainda preparava um golpe muito pior, porque poucos dias depois, ele perderia o emprego. A notícia veio numa sexta-feira de manhã. A empresa onde Daniel trabalhava estava cortando funcionários, e ele estava entre eles. Daniel saiu daquele lugar carregando uma caixa pequena com seus objetos pessoais, tentando fingir força, mas por dentro estava destruído. Ele entrou no carro e ficou quase 20 minutos parado sem coragem de ligar o motor. A única coisa que conseguia pensar era: agora ela vai perceber que merece alguém melhor. Quando chegou em casa, Helena percebeu imediatamente que algo estava errado. Daniel tentou disfarçar, mas não conseguiu.
E quando contou sobre a demissão, Helena simplesmente abraçou ele, sem reclamar, sem desespero, sem julgamento. Só abraçou. E aquilo fez Daniel chorar pela primeira vez em muitos anos. Dias difíceis começaram. As contas atrasaram, a geladeira começou a esvaziar. Daniel distribuía currículos o dia inteiro e voltava cada vez mais abatido. Até que algo começou a acontecer com ele. Vergonha. Vergonha de depender parcialmente do salário da esposa. Vergonha de não conseguir sustentar a casa sozinho. Vergonha de se sentir fracassado. E quanto mais envergonhado ficava, mais se afastava emocionalmente. Helena tentava ajudar, tentava motivar, mas Daniel começou a se fechar. Parou de sorrir, parou de conversar. Passava horas calado olhando para o nada. E então veio a pior humilhação. Numa tarde, Daniel encontrou Ricardo sem querer numa cafeteria. O médico olhou para ele e sorriu daquele jeito arrogante. Soube que você perdeu o emprego. Daniel não respondeu. Ricardo continuou. Homens como você sempre acabam ficando para trás. Daniel fechou os punhos. Mas Ricardo deu o golpe final. Uma mulher como Helena não nasceu para viver passando necessidade. Daniel foi embora sem dizer uma palavra, mas aquelas frases destruíram ele por dentro. Naquela noite, chegou em casa completamente quebrado emocionalmente e encontrou Helena costurando uma roupa antiga para economizar dinheiro. Ela levantou os olhos e sorriu cansada. Achei um jeito de economizar um pouco esse mês. Aquilo acabou com Daniel, porque enquanto ele afundava em orgulho e insegurança, Helena estava lutando ao lado dele sem reclamar. Ele ajoelhou na frente dela, começou a chorar e falou algo que estava preso dentro dele há muito tempo. Eu tenho medo de um dia você perceber que merece alguém melhor. Helena segurou o rosto dele com as duas mãos e respondeu. Daniel, homem de valor não é o que nunca cai. É o que continua lutando mesmo machucado. Ele chorava sem conseguir parar. E então Helena disse a frase que mudaria a vida dele para sempre. Eu não me apaixonei pelo que você tinha. Me apaixonei por quem você é. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Daniel sentiu paz. Não porque os problemas tinham acabado, mas porque finalmente entendeu que estava ao lado de uma mulher rara. Uma mulher que o escolheria até nos dias em que ele não conseguia escolher a si mesmo. E foi exatamente nesse período difícil que algo começou a mudar. Devagar, silenciosamente. Daniel começou a fazer pequenos serviços. Depois conseguiu clientes fixos, até que decidiu abrir um pequeno negócio próprio com quase nada de dinheiro. E Helena ficou ao lado dele em cada passo. Ela ajudava nas contas, ajudava na divulgação, ajudava até nos detalhes pequenos. Enquanto muitos casamentos acabam nas dificuldades, o deles começou a ficar mais forte, porque agora Daniel entendia algo fundamental. O verdadeiro valor de uma mulher aparece quando a vida do homem desmorona. E Helena permaneceu, mesmo podendo ir embora a qualquer momento. 2 anos se passaram, e a vida do casal mudou completamente. O pequeno negócio de Daniel começou a crescer. Nada aconteceu da noite para o dia. Foram anos acordando cedo, dormindo tarde, errando, recomeçando. Mas finalmente as coisas começaram a dar certo. Eles conseguiram sair da casa alugada. Compraram o primeiro carro juntos. E pela primeira vez em muitos anos, respiraram sem medo das contas. Mas curiosamente, foi exatamente quando Daniel começou a vencer na vida que percebeu quem Helena realmente era, porque ela nunca mudou. Quando ele era pobre, ela o tratava com respeito. Quando ele estava desempregado, ela o tratava com respeito. E agora que tinham dinheiro, continuava exatamente igual, sem arrogância, sem vaidade exagerada, sem interesse. E isso fez Daniel perceber uma verdade rara. Muitas pessoas ficam ao seu lado no sucesso, mas poucas suportam o processo. Numa noite, durante um jantar, Daniel perguntou, algo que carregava dentro dele há anos. Posso te perguntar uma coisa? Helena sorriu. Claro. Daniel ficou alguns segundos em silêncio. Por que você nunca foi embora? Ela olhou para ele sem entender. Mesmo quando eu não tinha nada, você ficou. Helena deu um sorriso leve e respondeu. Porque eu nunca procurei um homem perfeito. Procurei um homem verdadeiro. Daniel sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mas Helena continuou. Beleza chama atenção, dinheiro impressiona. Mas caráter é o que faz uma mulher permanecer. Naquele instante, Daniel percebeu que havia passado anos lutando para merecer o Helena, quando na verdade ela só queria ser amada com sinceridade. Meses depois, Daniel preparou uma surpresa. Levou Helena até a pequena lanchonete onde tiveram o primeiro encontro.
O lugar continuava simples. As mesmas mesas, o mesmo cheiro de café. E foi ali que Daniel entregou uma pequena caixa para ela. Dentro havia uma nova aliança. Linda. Delicada. Muito diferente da primeira. Helena começou a chorar imediatamente. Mas Daniel segurou a mão dela e disse: "A primeira eu comprei quando não tinha dinheiro. Essa eu comprei quando consegui vencer. Mas nenhuma delas chega perto do valor da mulher que usa." Helena chorava sem conseguir responder. E naquele pequeno lugar simples, os dois perceberam algo raro. O amor deles tinha sobrevivido ao que destrói a maioria dos casamentos: insegurança, dificuldade, pressão, falta de dinheiro e a inveja das pessoas. Na saída da lanchonete, Daniel abraçou Helena olhando a cidade iluminada. E finalmente entendeu. O maior medo da vida dele nunca foi perder Helena para outro homem. Era não perceber a tempo a mulher extraordinária que tinha ao lado.